Olá, pessoal! O nosso trilho, feito com corações, fica com 20 centímetros na largura e de um tassel a outro, ele mede cerca de 1 metro. Eu explico durante o vídeo para você fazer maior e menor. Espero que vocês gostem. Um beijo e boa aula! Vamos dar início ao nosso trilho com correntinhas. Aqui você vai fazer um total de 13 correntes para você ter no final 10 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 13 correntes. Eu vou retornar agora com ponto alto em cima da quinta corrente. 1, 2, 3, 4. Em cima da quinta corrente, eu coloco um ponto alto. Vou fazer ponto em cima de cada corrente. E no total, na primeira carreira, você terá ficado com 10 pontos. Cheguei aqui, então, no último ponto. Olha só como vai ter ficado. Para ir para a próxima volta, a gente sempre começa da mesma forma. Aqui vamos fazer 3 correntes, mais 3 correntes, ou seja, 6 correntinhas. Vamos retornar agora na quinta corrente, 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, a contar, sem contar a que tá na agulha, e virando o trabalho para o avesso. Então, ela vai ficar assim, ó. São 6 correntes, você vai vir na quinta corrente pelo lado de trás. E na sexta corrente, trabalhe um ponto alto. Deste lado, vai ficar com 3 pontos. Ponto sobre ponto, em cima de cada um dos 10 pontos. Para fazer este outro lado aqui, nós vamos laçar o fio, colocar a agulha no mesmo lugar que foi feito esse último ponto, buscar ele, como se fosse fazer um ponto alto. Mas agora, nós vamos tirar o ponto alto por 2 vezes. Laça o fio, tira apenas uma laçada, laça o fio, tira 2, laça o fio e tira 2. O próximo ponto, ele será enganchado aqui, ó, na primeira laçada do ponto alto. Então, laçou. Pega aqui essa laçadinha, passa o fio por dentro, sem apertar muito. Laçou, tirou uma. Laçou, tirou 2. Laçou, tirou 2. Deixa eu voltar aqui que meu fio desfiou. Olha só. E, novamente, o ponto vai ser pego aqui na primeira alça. Aqui. Laça, tira uma. 2. E 2. Temos, então, 3 pontos a mais para cada lado do nosso trabalho. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vira o trabalho, faça um ponto alto na quinta corrente. Um ponto alto na sexta corrente. E vai ficar mais 3 pontos deste outro lado. Nessa terceira volta, nós vamos fazer ponto sobre ponto, até ficar com um total de 10 pontos. Lembrando que 3 pontos já fizemos do lado de fora. Então, aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos começar a desenhar aqui o nosso coração. Então, eu trabalho 2 correntes, pulo 2 na base, e no terceiro, eu começo colocando o primeiro dos 10. Aqui eu vou fazer, vai dar um total de 7 pontos, e os outros 3, nós temos que fazer eles crescerem para fora, como fizemos na voltinha anterior. Olha só, aqui eu fiz o último ponto, certo? Vou laçar o fio no mesmo lugar. Laço, tiro uma.
laço, tiro duas, laço, tiro duas. Novamente, pego aqui na alça, da primeira alça do ponto, laço, tiro uma, duas e duas. Pela terceira vez, cuidado para você não puxar muito seu ponto e deixar esburacado aqui seu trabalho, tá? Então, aqui eu tenho os 3 pontos para completar os 10 dessa volta. Quarta carreira, vamos subir as 6 correntes, virar o trabalho, começar na quinta corrente com um ponto alto e na sexta corrente um ponto alto. Vamos ficar novamente com 10 pontos. Então, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço 2 correntes, pulo 2 na base e no terceiro eu faço um alto. Pulo 2 correntes, laço, pulo 2 correntes na base e aqui em cima do primeiro ponto, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos na base e no terceiro eu faço um ponto alto. Este ponto aqui é o primeiro dos 10 deste outro lado. Então, eu vou sempre mostrar o início do trabalho para vocês e a outra ponta vocês vão estar fazendo como venho mostrando. Então, eu vou fazer mais essa finalização aqui com vocês para ficar bem decorado. Olha só, vamos fazer aqui o final juntos mais uma vez. Laçou, vem na base do último ponto, buscou o fio. Laça, passa por dentro apenas dele. Laça, tira 2, laça, tira 2. Vamos fazer de novo. Pega aqui na base do ponto. Laçou, tira uma. Laçou, tira 2, laçou, tira 2. E pela terceira vez, pega aqui na alcinha do ponto. Tira uma vez, 2 vezes e 2 vezes. E assim que vai ficar. Quinta carreira aqui do nosso desenho. Vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viro o trabalho, retorno na quinta corrente com um ponto alto. E na sexta corrente com um ponto alto, já me deixando aqui com os meus 3 pontos de base. Nesta volta aqui, vai ser a última volta que nós vamos aumentar 3 pontos para um lado e 3 para o outro. Então, nós vamos fazer aqui os nossos 10 pontos. E vamos continuar fazendo o desenho do nosso coração. Então, aqui, ó, essa é a ponta aqui do nosso trabalho. Aqui já é a ponta do coração, nós vamos ir desenhando e ele vai subindo. Então, essa é a largura dele. Desse daqui, aqui vai aumentar 3 pontos, então ele fica assim, tá? Como eu passei as medidas aí inicialmente para vocês. E a quantidade de corações que você vai fazer, conforme eu terminar este, eu vou orientar vocês para vocês fazerem o tanto que vocês quiserem de corações na sua peça, tá bom? Então, eu vou completar aqui os meus 10 pontos, deixando esses últimos 3 e já mostro para vocês. Tenho os 10 pontos, faço 2 correntes, pulo 2 na base e no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, no caso, 2 correntes na carreira anterior, e vou fazer aqui os meus bloquinhos. Desta vez, ficarei com 5 bloquinhos. Então, vamos aumentando. Bloquinho de número 4, e agora o bloquinho de número 5. Vou completar aqui os meus 10 pontos, lembrando de fazer os 3 pontinhos a mais aqui nessa volta. Retorno com vocês. Vamos fazer agora a volta de número 6, subindo aqui apenas 3 correntes, virando o nosso trabalho
E agora, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto até dar 7 pontos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7. E vamos começar a fazer os espacinhos. Desta vez, ficaremos com 7 espaços de 2 correntes, pulando 2 pontos na base. Na próxima volta, ela vai ser idêntica a esta carreira que estamos fazendo. 7 pontos altos no início, 7 pontos altos no final e 7 bloquinhos vazados de pontos altos. Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos separados pelas correntes. Conta pra mim nos comentários se você gosta desses crochê filé, não sei a pronúncia correta, né? Cada um fala de uma forma. Mas conta pra mim aí se vocês gostam dessas coisas, pra eu trazer mais pra vocês. Chegou aqui, pulei os últimos 2 pontos e fiz o meu bloquinho de número 7. Agora, o que eu tenho a fazer é completar aqui até dar 7 pontos, subir aqui as 3 correntes, virar o trabalho e repetir exatamente a próxima carreira da mesma forma que fizemos nessa, tá? Ponto em cima de ponto, corrente em cima de correntes. Vamos para a próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª volta. Vou começar aqui com as minhas 3 correntes, virar o trabalho. Vou fazer agora um total de 10 pontos. Então, vai ficar 7 pontos aqui em cima. 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui em cima, eu vou abraçar as correntes e vou trabalhar 2 pontos altos. Você pode prender em cima das correntes também, se você preferir. Em cima deste ponto, eu coloco um ponto alto, para completar aqui os meus 10 pontos. Vou fazer agora 2 bloquinhos de espaço. Então, eu faço aqui 1 e 2. Este bloquinho central, vocês podem ver que o início dele é aqui, nós vamos rechear ele de ponto alto. Então, vamos colocar aqui 2 pontos nele. Aqui em cima deste ponto alto, a gente coloca o 4º ponto. E agora, 2 blocos vazados, como fizemos do outro lado. 1 e 2. Nesse último espacinho aqui, eu coloco 2 pontos altos. E vou fazer ponto alto em cima de cada um até chegar lá no final. Você vai perceber que aqui é o topo do nosso coraçãozinho. Então, a próxima volta, ela vai ser de pontos altos cheio para finalizar e separar um coração do outro. Depois, nós só vamos fazer repetições. Vou mostrar a vocês. Olha só, cheguei aqui até o final. Já dá para vocês verem o desenho do coração, certo? Então, a próxima volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltinha de número 9, a gente começa com 3 correntes, vira o trabalho e agora vamos fazer ponto em cima de ponto. Até mesmo nos espaços furadinhos. Em cada espaço, a gente coloca 2 pontos altos. Então, eu vou estar aqui adiantando o meu serviço.
Veja só como vai ficar aqui, então, depois de você ter fechado aqui essa carreira. Então, aqui nós temos a definição de um coração. Vamos começar o outro. Só que agora não vai ter essas carreiras aqui diminuindo, só vai acontecer isso lá no final. Então, aqui a gente repete 3 pontos. Vamos fazer um total de 16 pontos. Para chegar lá no meio, você vai perceber que você vai ficar com seus pontinhos aqui em cima desses quadradinhos fechados. Então, eu vou fazer aqui os meus 16 pontos altos. Trabalhei os meus 16 pontos e já cheguei aqui onde está esse fechadinho. Você vai repetir o que está acontecendo aqui. Então, observe, aqui vai acontecer este primeiro furinho. Vou fazer 2 correntes, pular 2 na base e completar aqui a carreira com pontos altos. Minha próxima carreira, eu subo aqui 3 correntes, viro o meu trabalho e vou fazer aqui pontos altos até me restar 3 pontos lá na base. Então, eu vou me orientar pelo desenho de baixo, o coração que já está pronto. Se eu for olhar na segunda carreira do coração, eu sei que eu tenho 3 espaços vazados. E é o que eu vou estar fazendo aqui, 3 espaços vazados. E aí, eu vou estar copiando e repetindo coração em cima de coração, por quantas vezes eu quiser, e só o último que vai acontecer a diminuição nas pontinhas, para um lado ficar igual ao outro. Então, olha só. Cheguei aqui, deixei os últimos 3 pontos, faço 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Tenho aqui o mesmo desenho da segunda carreira do coração. Então, eu vou fazer o quê? Vou completar essa carreira com pontos altos fechadinhos até chegar lá no final. E aí, eu já vou olhar o que a próxima carreira está me dizendo. Então, a terceira carreira do coração, eu vou ficar com 5 buraquinhos. Então, eu paro sempre 3 pontinhos antes e vou repetir. Depois, eu vou fazer 7 buraquinhos, repito 7 buraquinhos, e aí, nós vamos fazer exatamente, tá, gente? Então, eu não vou ficar fazendo aqui com vocês essa sequência, para não ficar um vídeo longo. Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Muito obrigada pelo like de vocês, pelo compartilhamento. E eu vou fazer aqui algumas sequências, retorno com vocês para falar quanto que eu fiz e também para fazermos o último junto, porque ele vai ter a diminuição lá na outra ponta. Adiantei aqui o comprimento do meu trilho. Observe que eu só fiz repetições do que a gente estava fazendo aqui juntos. E o que nós temos que observar, já vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui um total, vou completar ele com 9 corações. Com os tasséis vai ficar com aproximadamente 1 metro, como eu mostrei no início. 1, 2, 3, 4 carreiras para formar o bico. Da mesma forma, aqui do outro lado, as últimas 4 carreiras para formar o bico do outro lado, tá? Então, aqui, ó, vocês podem observar o seguinte. Eu estou nesta volta aqui do coração, nesta de 7 bloquinhos vazados, na primeira. A próxima é repetição, só que agora a gente começa a fazer aqui as diminuições, deixando 3 pontos deste lado e 3 do outro. Então, aqui a gente faz uma correntinha. Vou virar aqui meu trabalho. Faço um baixíssimo no segundo ponto, um baixíssimo no terceiro ponto, e no quarto ponto alto, eu faço um baixo e 2 correntes. Daí, eu vou repetir aqui, concluir, né, os meus 4 pontinhos que vai ficar aqui. Vou fazer, então, aqui a repetição de 7 bloquinhos de ponto alto separados por corrente. E lá do outro lado, eu vou fazer apenas 4 pontos altos. Veja só, fiquei com 3 pontos em cada espaço. Uma corrente, vira o trabalho.
Esta volta aqui já é a volta de 2 buraquinhos aqui no nosso coração e o bloquinho do meio recheadinho. Então, eu vou entrar aqui fazendo um corrente no primeiro, ponto baixíssimo no segundo, baixíssimo no terceiro e agora no quarto ponto eu faço um baixo e 2 correntes. Vou estar fazendo aqui, então, este primeiro ponto cheio, com 2 pontos altos nele. Pulo agora 2 correntes, primeiro espacinho. 2 correntes, segundo espaço, a divisãozinha aqui do nosso coração, então, vem um ponto cheio. Duas correntinhas, vou fazer agora 2 espaços de 2 pontos. Assim. E agora esse é cheio. Em cima aqui do último ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente, viro o trabalho. Vou fazer baixíssimo nos próximos 2 pontos e no último ponto, um baixo e 2 correntes. Vou fazer agora daqui até aqui, ó, neste primeiro ponto, com pontos altos. Vai me sobrar 3 pontos lá na pontinha. Então, eu vou ficar aqui com 13 pontos, não é isso? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, olha, eu falei errado pra vocês, não é 13 não, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos, não é 13, é 16, ó. Uma corrente de espaço e essa é a nossa última volta. Baixíssimo no primeiro e no segundo, na verdade, no segundo e no terceiro, né? O primeiro tá com a correntinha. No quarto ponto, um ponto baixo, 2 correntes e nós vamos fazer os pontos altos. Olha só, 1, 2, 3, essa já é a 4ª carreira de diminuição. Então, aqui nós vamos fazer até do outro lado, restar apenas 3 pontos altos. Para o crochê filé ficar bem certinho, nós vamos estar fazendo ao redor, o contorno todinho de pontos baixos. Você pode fazer da mesma cor, de cor diferente. 1, 2, 3, tenho mais um ponto aqui para estar fazendo. E nesta volta, 2, 4, 6, 8, 10 pontos, da mesma forma que iniciamos com 10 pontos. Então, de um lado, o início fica assim, coração subindo, e no final fica assim, um coraçãozinho na ponta. Para finalizarmos aqui o nosso trabalho, antes de colocar o tassel, a gente coloca uma corrente, e aí você vai escolher o que você quer do lado direito, o que você quer do lado esquerdo. E vai trabalhar pontos baixos. Observe que eu pego no meio do ponto e não entre um ponto e outro, para ele não abrir buraco. Então, agora eu vou fazer aqui o meu contorno de pontos baixos por todo o meu trabalho aqui. Olha lá. Quando eu chegar no final, eu vou estar arrematando e guardando a ponta do meu fio. E aí, sim, eu vou fazer o tassel com vocês para finalizarmos a nossa peça. Então, olha só como você vai ir fazendo. Você pode fazer da mesma cor, de cor diferente, como você preferir. Olha lá. Cheguei aqui no final, cortei o fio. Aí, eu vou tirar aqui assim da agulha.
E essa pontinha eu levo de trás pra frente, lá atrás. E pego este último ponto que está inteiro, como vocês estão vendo, e levo a mesma pontinha lá pra trás. Aí, aqui nós temos o acabamento bem certinho. Aqui atrás, você vai esconder e arrematar o fio como você achar melhor. Olha só. Passei metade da perninha que eu abri e aqui eu faço meu nozinho. Posso estar vindo aqui arrematando. Minha turma hoje tá bem animada. Pronto. A base do crochê nós já finalizamos, certo? Vamos deixar ele aqui reservadinho. E vamos fazer o tassel para colocar nas duas pontas. Eu tô usando aqui a capinha do celular. A gente precisa ter um molde aqui. Então, aqui eu prendo o fio, ó. Tá ruim de segurar? 1, 2, 3, 4, 5. Vai enrolando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vai pegar aqui o fio, vai cortar um pedaço. E eu já vou cortar para o outro lado. Para completar aqui o nosso tassel, a gente remove aqui as laçadas. Coloca o fio aqui dentro. E vamos dar um nó. Bem forte. Pronto. Isso aqui a gente vai prender no nosso trilho. Agora, essa parte de baixo, a gente ajeita antes de abrir os fios. E eu vou fazer aqui o acabamento com a linha ouro. Mas, se você não tiver, você faz aí com o fio que você tem. Para começar aqui o acabamento, nós vamos fazer uma barriguinha aqui pro lado de baixo. Assim, ó. Viram só? Uma barriguinha e coloca aqui. Aí, agora você organiza. Eu vou deixar maior, porque eu quero organizar aqui e deixar cerca de uns 2 centímetros aqui em cima, 1,5 centímetros. Ó, vou segurar e vou passar o fio enrolando. Eu vou sempre contando para um lado ficar igual ao outro. Então, aqui eu tenho uma volta inteira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? 7 voltinhas, vou parar aqui na frente. Só para não ficar desfiando muito. O que nós vamos fazer agora? Você pode usar a mesma agulha, uma agulha maior, uma agulha menor, como você preferir. Você vai pegar esta ponta aqui e passar aqui dentro, ó. Pode ser sem agulha, dentro da argolinha que deixamos para baixo. Estão vendo? Ó, dentro da argolinha. Aí, agora, qual é a nossa missão? Puxar e segurar. E esta pontinha que ficou para cima, nós vamos puxar ela para cima. Ó, uma fica para baixo, a outra fica para cima. Vai ajeitando aqui, uma para baixo e uma para cima. Puxa, ó. Puxa de cima e puxa que ficou para baixo, tá vendo? Ó, agora tá uma de frente para outra. Puxa de cima e puxa de baixo. Conforme a gente faz isso, o nó, ele entra aqui dentro dessas laçadas. Estão vendo? Puxou, puxou. E agora, nós vamos bem rente. Corta um.
cortou o outro. Para finalizar aqui essa partezinha, estão vendo que ficou 2 fiapinhos? Eu passo um pouquinho de foguinho aqui, olha, é coisa pouca. E a mesma coisa nesse aqui, ó. Você rela e ele encolhe. Olha lá, o acabamento aqui do nosso tassel. Aí, sim, agora tá tudo preso. A gente pode vir aqui com a tesoura e partir o nosso fio, cortando as argolinhas. Certifique-se de não ficou nenhuma presa, ó, tem uma presa aqui. Pode desfiar ou não, eu prefiro não desfiar, porque aí ele já vai desfiando com o tempo e dura mais. E agora, é só você alinhar ele. Depois de alinhado, o seu tassel vai ficar assim, você vai vir aqui. Do lado de cima, você vai pegar uma dessas pontinhas, centraliza aqui, ó, nós temos 2 pontos, certo? Dos 10 pontos. Aí, aqui nos pontos baixos, eu vou pôr a agulha assim e levo o fio lá pra trás em um dos 2 pontos. Depois, eu vou centralizar aqui, ó, no segundo pontinho, pego aqui e levo para trás. Ó, ele vai ficar preso por cima. Olha só. Vem aqui atrás, dá um nozinho bem firme e arremata o fio. Vou estar colocando, então, o meu tassel do outro lado. Olá, pessoal! Vamos fazer um tassel de crochê feito com barbante 6. Aqui eu vou estar fazendo com barbante vermelho e o acabamento com a linha ouro, que é essa douradinha. Isqueiro para selar a linha ouro, tesoura e você vai precisar de alguma coisa para você usar de molde, tá? Aqui eu tenho já um fiozinho preso, você vai poder cortar esse fio do tamanho que você quiser, é para prender na peça que você vai estar fazendo agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, pega aí a tua base e eu vou colocar o meu fio depositando aqui e vou enrolar aqui por 20 vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cheguei em 20 vezes, posso vir aqui e arrematar o meu fio. Vou remover agora aqui desse molde da placa, você pode usar o que você quiser, lembrando aí que a largura, ó, vai ficar a altura dele. Então, aqui eu ainda tenho apenas argolas de linha. Eu vou pegar aquele fiozinho que já estava cortado, coloco aqui dentro e vou erguer para deixar aqui aproximadamente do mesmo tamanho. Então, você tem que puxar bem aqui para ele ficar bem alinhadinho. Vamos dar 2 nozinhos aqui em cima para travar todos esses fios. Então, aqui eu venho e faço 1, 2. Agora, nós vamos alinhar ele. E você vai pegar o fio que você quer fazer o acabamento. No caso, aqui eu vou usar o dourado, mas é claro que você pode usar o fio que você quiser. Para fazer o acabamento, você vai pegar aqui o fio de tua preferência, vai colocar uma ponta para cima, vai desenhar uma barriguinha aqui embaixo, não precisa ser muito longa, e vai segurar aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Daí, agora, aqui eu vou deixar cerca de 1 centímetro de vermelhinho pra cima. E vou fazer 7 voltas com o meu fio dourado. Então, olha só, bem apertadinhas. 1. Cuidado pra esse fio aqui não te atrapalhar. 2. Vou ajustando. 3. 4. 5,
6, 7. Feito aqui as 7 voltas, eu arremato o fio. Eu vou dar uma seladinha aqui nessa pontinha só para ela não ficar desfiando. O que você vai fazer? Você vai pegar a ponta que você acabou de finalizar e vai passar dentro da argolinha que você deixou aqui em espera. Agora é questão de puxar este fio para baixo e este fio para cima. Ó, este para baixo e esse para cima, tá? Aí você vai ajustando. Cuidado para você não soltar. Ó, este para baixo e este para cima. Vai ajustando. Este para baixo e este para cima. Viram que agora estão de frente pro outro, ó? É só puxar para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Por que que a gente faz esse movimento para baixo e para cima? Para este nó ficar dentro das argolas. Olha a pontinha do nó aparecendo aqui. Então, eu vou guardar ele aqui dentro, ó. Aí, agora, eu posso cortar bem rente o meu fio de acabamento aqui e bem rente o meu fio de acabamento aqui. Este fio aqui, ele precisa ser selado, então, eu seguro o meu tasselzinho assim e passo um pouquinho de foguinho nessa pontinha e nesta pontinha. E olha só o acabamentinho dele aqui. Agora, a gente pode fazer aqui os cortes dos nossos cordões, que não vai nos atrapalhar. Então, a gente vem com a tesoura e é importante você verificar se não tá ficando nenhuma argolinha para trás. Depois, você deposita ele e vai ajustar. Ajustar o quê? O comprimento. Olha só, estão vendo que está desnivelado? Então, a gente segura assim. E com cuidado, para você não ir cortando, cortando e cortando demais, você vai dando umas batidinhas de tesoura. Só nas pontas que estão literalmente maior. Ó, vai sair uma poeirinha de algumas sai um pedacinho, e olha lá. Porque se a gente for cortando muito, a gente vai acabar diminuindo a nossa peça. E olha só, você pode prender aqui, aonde você achar melhor. Você pode fazer aqui uma argolinha de correntinhas para você pendurar também. E pode deixar fechado, deixar aberto, como você preferir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Prontinho, já finalizei aqui de um lado e finalizei ele aqui do outro lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter acompanhado a aula.